Vou falar um pouco sobre o meu projeto. Eu não vou entrar em tantos detalhes como o Rodrigo fez semana passada, mas tentar dar uma ideia geral para todo mundo do que se trata. Então, a ideia é trabalhar com bombas digitais e atuador e cilindros multicâmaras. E o meu atuador tem um nomezinho bonito, que é o Digital Electro Hydrostatic Actuator. Então, só para começar, bom, pessoal, considerem um cilindrinho simétrico com duas câmeras. Tipo, o que a gente tem nesse cilindro? A gente pode trabalhar com ele com duas áreas, certo? A área A e a área B. Até aqui, nenhuma novidade, certo? Estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Sim. Ah, tá, obrigado. Tá, agora vocês considerem agora um cilindro assimétrico de duas câmeras. Bom, a gente também vai ter duas câmeras, que vai dar duas áreas para a gente. Então, a gente também pode trabalhar com a área A ou com a área B. Mas o legal desse cilindro é que a gente pode fazer isso aqui, que é o modo regenerativo. Que no caso seria conectar a área B junto com a área A. Isso vai dar para a gente uma área equivalente, que seria, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas seria a área A menos a área B. Essa seria uma área equivalente para mover o cilindro. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter três combinações de áreas diferentes para utilizar. Seria a área A área B e a área A menos a área B. Agora vamos considerar um cilindrinho de 4 câmeras. O negócio está começando a ficar mais legal daí. Só que quando a gente tem um cilindro de 4 câmeras, vamos supor que ele está no movimento de avanço. O meu mouse aparece aí para vocês ou não? Aparece. Vai travando, cara, mas aparece. Sim. Tá, beleza. Então, a gente tem a área A e a área C expandindo ao mesmo tempo. Então, essas áreas elas devem receber fluido da fonte ao mesmo tempo. Por isso que ela está conectada aqui, a área A e a área C recebendo fluido ao mesmo tempo. Isso a gente chama de uma área resultante, é a área A mais a área C. Seriam as áreas que estão expandindo. Com cilindro de 4 câmeras, a gente também consegue fazer o modo regenerativo, mas o legal é que a gente tem dois modos regenerativos para cada movimento de avanço ou recuo. Tipo, no caso aqui, na figura B, a gente pode regenerar a área B e jogar a área D direto para o reservatório. Ou a gente pode regenerar a área C, a área D e gerar a área B para reservatório. E o caso semelhante acontece no movimento de recuo. Então, nesse caso aqui, a área resultante seria uma área A mais a área C, e a área equivalente seria a área A mais a área C menos a área B. E no caso de baixo, seria a área resultante é a mesma, e a área equivalente seria a área A mais a área C menos a área B. Agora vamos complicar um pouquinho mais a vida e botar um cilindro de 6 câmeras. Nesse caso aqui também, todas as áreas que estão no movimento de avanço, todas as áreas que estão, as câmeras que estão expandindo, têm que receber fluido ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem conectado a área A, a área C e a área E na mesma fonte. O legal quando a gente utiliza o cilindro de 6 câmeras, que também vai ter um modo regenerativo. Eu estou regenerando só a área F, mas como tem mais câmeras diminuindo o volume, a gente pode trabalhar entre combinações entre elas. Então, tipo, aqui eu exemplifiquei a câmara na figura C, que a gente pode trabalhar com a câmara D e a câmara F em regeneração ao mesmo tempo. Então, a gente poderia ter outras combinações. A gente poderia regenerar só a área B, só a área D, ou a área B e a área D combinadas, ou a área B e a área F combinadas, fazer uma combinação entre essas três áreas. E se a gente incrementar o número de áreas do cilindro, fazer um cilindro com 8, 10 câmeras? Vai ficar um pouco mais complicado. Aí eu desenvolvi uma equação que calcula para a gente todas as combinações de câmeras possíveis, que é essa equação aqui. Ela vai dizer que para um cilindro de N câmeras, qual vai ser o total número de combinações de câmeras possíveis atingidas por esse cilindro, onde o I vai ser o número de câmeras no modo regenerativo. Aqui
um gráficozinho para exemplificar, tipo, num cilindro de 4 câmaras, a gente vai ter 6, nos 6 câmaras são 15, se eu não me engano. Já no cilindro de 10 câmaras vai ter mais de 60 combinações de câmeras diferentes que a gente pode utilizar. O legal de tu aumentar o número de câmeras com modo generativo é que tu começa a tentar se aproximar de um sistema contínuo, né? Quanto mais combinações você tem, melhor. Então, e para a velocidade do atuador? Como é que se calcularia a velocidade do atuador? Seria, em regime permanente, ela é a vazão que a gente entrega para o atuador dividido pela área. No caso, a área, a gente vai ter a área resultante, que é a soma das áreas que estão expandindo, menos a área que está sendo regenerada. E essa área eu chamo de área equivalente, que é uma área equivalente para mover uma certa carga numa determinada velocidade. E essa vazão que é entregue para o sistema, ela vem de uma bomba digital, que aqui no caso eu estou representando com uma bomba digital de 3 bombas de deslocamento fixo. Com uma bomba de deslocamento fixo, quantas combinações de bombas a gente pode ter? Ela é calculada por essa expressão aqui embaixo, que é uma combinação de P bombas tomadas I a I. No caso, nesse caso aqui, a gente pode usar cada bombinha individual ou uma combinação entre elas. Com o caso de 3 bombas, a gente pode ter 7 combinações diferentes. Então, beleza. Então, qual que é o total de velocidades que a gente pode ter num atuador utilizando o cilindro multicâmeras e bombas digitais? É calculado por essa expressão, que é o número de câmeras que a gente tem, vezes o número de bombas, mais 1. O 1 significa a velocidade zero, por isso que ela não é contabilizada nas outras parcelas e a gente acrescenta ela aqui nessa equação. Então, para exemplificar aqui, eu fiz uma curva, uma superfície, considerando o número de bombas diferentes e o número de câmeras diferentes. Se a gente usar um atuador com 10 câmeras e uma bomba com 5 bombas, a gente vai ter quase 2.000 velocidades diferentes. Então, começa a ficar interessante o negócio. Claro que um atuador de 10 câmeras começa a ficar um pouco inviável se a gente utilizar ele, todas as câmeras no mesmo corpo, mas a gente pode fazer um atuador em paralelo, no caso, que também é utilizado na aviação, vários atuadores em paralelo atuando na mesma superfície. Então, tá. Então, agora vamos considerar que a gente tem um sistema que a gente quer a máxima velocidade negativa de 0,11 metros por segundo, a máxima velocidade positiva de 0,11 metros por segundo, e que a gente queira uma resolução entre as velocidades diferentes de 0,005 metros por segundo. Isso vai dar um espaçamento entre velocidades de 43 números de velocidades diferentes, que vão estar espaçadas, né, conforme esse gráfico, considerando, claro, uma distribuição linear. Então, vão ser 43 velocidades diferentes. Então, beleza, a gente sabe que eu preciso de 43 velocidades diferentes, e no nosso caso, a gente está usando um cilindro com 4 câmeras, que vão dar 4 combinações de câmeras diferentes para a gente utilizar. 6, aliás. Então, jogando naquela equação que eu tinha mostrado antes, a gente precisa de uma bomba digital que consiga 7 bombas diferentes para a gente. Que, no caso, seria uma bomba com deslocamentos de... Uma bomba digital com 3 bombas de deslocamento fixo. Até aqui todo mundo está acompanhando? Alô? Alguém me responde? Sim. Obrigado. Sim, estou acompanhando. Pode ir. Beleza. Tá, mas aí a gente vai ter... Como que a gente pode calcular a pressão para a gente determinar, mover uma determinada carga? Essa pressão que a gente precisa pode ser calculada em regime permanente através dessa equação que eu estou mostrando para vocês. Aqui considerando, claro, a máxima velocidade positiva, que eu esqueci de arrumar aqui, desculpa. Aí vai ter um coeficiente de atrito, a carga, a área equivalente vezes a pressão de reservatório, dividido pela área equivalente, vai dar a pressão de carga. Até aqui, tudo bem, a gente consegue... O problema é como é que a gente pode determinar
o tamanho das áreas e o tamanho das bombas para que a gente possa ter a melhor distribuição possível conforme os requisitos que a gente queria, que no caso ali seria uma distribuição totalmente linear. Bom, então vamos considerar um atuador de 4 câmeras. Ixi, apareceu tudo aqui primeiro, mas tudo bem. Vamos considerar que o atuador é simétrico, então a área A mais a área C é igual a área B mais a área D. A gente pode escrever que a área B é igual a área A mais a área C menos a área D, e a área C é igual a área B mais a área D menos a área A. Beleza. Como a gente quer que o atuador tenha a mesma velocidade positiva e a mesma velocidade negativa, a gente pode escrever essa equação, que é a vazão do movimento de avanço é igual a área do equivalente de avanço dividido vezes a vazão de retorno dividido pela área equivalente de retorno. O B e o F é de forward e backward. A gente considera também que a vazão para o movimento de avanço é igual a um alfa vezes a vazão de retorno, e a área equivalente de avanço é igual também ao alfa vezes a área equivalente de retorno, que vai chegar numa equação que é a área B é igual a alfa vezes a área C. Esse alfa é um valor numérico. Combinando todas essas equações, a gente vai chegar que a área A tem que ser igual à área D mais a área C vezes essa expressão com alfa. O que vai gerar para a gente um probleminha, porque a área D, a gente consegue calcular, vou mostrar para vocês que a área B e a área C a gente consegue calcular analiticamente. Mas a área A e a área D vão ter uma independência entre elas. E aí, como que a gente pode resolver isso? Através de usar um algoritmo de otimização. O que o algoritmo de otimização vai fazer? Ele vai, no caso aqui, os pontinhos em verde seriam a distribuição linear que a gente quer, e os quadradinhos em amarelo seriam os pontos reais que a gente teria. O que o algoritmo faz é pegar a diferença entre eles, que vai dar o erro, e somar todos esses erros e minimizar eles para o menor valor possível. Então, a área equivalente também pode ser escrita dessa forma. Então, a gente pode ter que definir alguns parâmetros para o projeto, que seria a máxima velocidade positiva, o fator de amortecimento, que vai ser o fator de atrito, que vai ser um atrito viscoso, mais uma carga, a carga que a gente quer mover, dividido pelas pressões. No caso aqui seria a pressão de trabalho, que seria a máxima pressão admissível para o sistema operar, menos a pressão de reservatório. A área equivalente, se a gente, eu não acabei não botando aqui, mas se a gente for botar analiticamente, ela vai ser igual à própria área B, que a área A mais a área C seria a área resultante, menos a área que a gente está realimentando, que seria a área D, vai dar a área equivalente, que nesse caso ficou por igual à própria área B. E a área B, como eu tinha falado, é igual ao alfa mais a área C, então a gente tem duas áreas definidas, falta calcular as outras duas, mais o tamanho das bombas. Então, aqui a gente tem uns parâmetros que eu coloquei, que seriam o máximo degrau de 50 milímetros, um tempo de acomodação de 1 segundo, a força de 20 mil newtons, que vai dar uma frequência natural para o sistema de 6 radianos por segundo, mais esses outros parâmetros que tem aqui embaixo, como a rotação da bomba, o fator alfa e a área equivalente. Jogando isso tudo no algoritmo de otimização, ele vai jogar para a gente essas áreas para o atuador. Então, vai calcular para a gente a área A, a área B, a C, a D, mais os deslocamentos volumétricos da bomba. Com tudo isso, a gente pode calcular qual que é o perfil gerado pelo algoritmo, se ficou perto do que a gente queria ou não. E ele mostra essa distribuição para a gente. Esse seria o perfil, o valor otimizado de áreas e bombas para ter o valor mais próximo da distribuição linear de velocidades que a gente apresenta. Tem um erro maior nas extremidades. Se a gente for calcular a resolução equivalente, que seria a diferença entre os pontos consecutivos de velocidade. Então, aqui, os pontos com vermelho com pontinho azul seria a resolução local, um ponto menos o outro. A linha em azul tracejada é a resolução, a média da resolução considerando todos os pontos.
E também tem a média, considerando os pontos fora, os pontos que têm o maior erro, né? Desconsiderando alguns dos pontos, que esses pontos que têm a distribuição mais fora, que vai ficar próximo do que a gente queria, que é 0,005 metros por segundo. Então, beleza, agora a gente tem o nosso sistema dimensionado. Mas a gente tem no caso, para aplicar na bancada, a gente tem um outro problema, que é, a gente já tem um cilindro definido, que é o cilindro do EN. Então, o que a gente faz no algoritmo? A gente diz para ele, olha, as nossas áreas a gente já tem, agora calcula as bombas para a gente, por favor. Então, como a gente já tinha as áreas, ele calculou as bombas para mim, que seria uma bomba de 3, uma de 4,6 e uma de 6,05. Claro que a gente não vai conseguir esses valores, correto? Então, a gente pegou os valores mais próximos, que são os valores que a Medal Bombas fabricou para a gente, que seriam uma de 2,5, uma de 4 e uma de 6. O que resultou nesse perfil de velocidade. No caso, os pontos em azul são o protótipo da Medal e os pontos em verde são os protótipos otimizados. Pode ver que o otimizado ele é mais próximo da linha vermelha do que o azul. Não, mas os dois ainda ficam próximos entre si. Bom, então vamos construir a nossa bancada de teste para ver se nosso sistema consegue funcionar. Então aqui é o meu sistema que a gente está projetando, seria um cilindro com 4 câmeras, uma bomba digital com 3 bombas de deslocamento fixo e as válvulas para controlar para qual câmara vai a vazão das bombas. Então, esse foi o sistema hidráulico, o diagrama do circuito hidráulico final, que daí nesse caso aqui contempla tanto o sistema com pressões fixas, quanto o meu com vazões fixas. No caso do meu sistema, daí a gente só usa a válvula de 1 a 8, as válvulas de 9 a 16 elas não são usadas, e a gente consegue chavear entre um sistema e outro mudando essas válvulas de esferas. Aqui a gente fez uma imagem de como ficaria a bancada depois de pronta. Aqui no caso já a bancada construída, a gente tem o bloco de válvulas que faz o chaveamento que direciona se a bomba vai ser ligada para reservatório ou vai ser enviada para o sistema. Aqui tem a bomba tripla, o reservatório, o filtro, e tem uma unidadezinha auxiliar que ela serve para emular um reservatório pressurizado. E ela tem mais uma bomba, 2 válvulas limitadoras de pressão e um acumulador. Aqui a parte vista do cilindro e do sistema de carga, a gente tem o atuador com 4 câmeras, o painel da parte eletrônica, os boosters das válvulas, as válvulas on-off, a parte de aquisição de dados, o PC, as linhas de suprimento, a linha de reservatório. Então essa seria a bancada. Quando as bombas chegaram, a gente teve que fazer um ensaio de vazamento interno nas bombas para ver como que essas bombas se comportavam. Então a gente, com a ajuda do Tosi e do Ivan, a gente colocou um sensor de vazão entre as bombas através de mangueiras e foi variando a pressão na saída da bomba para ver como que se comportava a vazão de cada uma. E pode-se ver que com o aumento da pressão a vazão das bombas cai significativamente. A própria Medal me avisou que isso poderia acontecer porque bombas pequenas não é o forte deles, e ainda mais essas bombas são protótipos, eles não têm essas bombas em linha de produção. Tanto que a gente teve um problema com a primeira bomba, que teve um erro na montagem, a gente teve que devolver a bomba para a Medal, eles fabricaram 2 bombas novas para a gente. Dá para ver aqui na bomba de menor deslocamento volumétrico, que é 130 bar, a vazão cai pela metade. Então, essa parte do modelamento da vazão eu coloquei no modelo. Então, tipo, no modelo a gente tem uma restrição em paralelo, onde a coeficiente de vazamento ele é calculado em tempo real, conforme essas curvas, em cada bomba. Depois eu fiz um levantamento das velocidades para ver se estava batendo com a parte teórica. Então,
Os pontos em vermelho seriam os pontos teóricos e os pontos em azul são os experimentais. Então dá para ver que está bem próximo um do outro. Tem uma pequena diferença que pode ser causada tanto pelo vazamento das bombas ou por diferença nas construções dos componentes, ou a área que a gente considera não é bem a área correta que está no cilindro, ou o deslocamento volumétrico de cada bomba não é bem o valor que foi projetado. Pode ter uma pequena divergência, mas está bem próximo um do outro. Daí foi feito um controle de posição, aqui no caso sem carga. A primeira vez que eu vi esse teste aqui, eu quase caí para trás, porque eu não acreditei que esse negócio ia funcionar desse jeito. Aqui tem um zoom da parte ali de 10 segundos, dá para ver que a referência e a parte experimental se aproximam bastante uma da outra. Aqui, quando a gente dá o degrau, tem um pequeno atraso, que é decorrente dos atrasos que a gente implementa das válvulas, para que elas sejam sincronizadas. Aqui tem a parte do erro, as pressões nas câmeras. Os resultados da simulação, eles têm uns picos maiores de pressão, eu tenho que dar um jeito de parametrizar isso melhor, eu acho que é algum problema dos volumes que a gente tem nas câmeras. Além disso, está ocorrendo mais chaveamentos na simulação do que no experimental, eu tenho que ver como arrumar isso, não sei bem o que está acontecendo. Para os nossos próximos passos, seria melhorar o modelo, terminar os experimentos, terminar a tese e defender. Estamos quase lá. E é isso aí. Muito bom. Alguma dúvida? Ô, Marcos, tá me ouvindo? Sim. Tá. Tu comentou ali dos picos de pressão, dá uma olhada, que se é um pico muito instantâneo, talvez o sensor não consiga pegar, né? Não sei qual que é a resposta do sensor e qual que é o tempo que está durando esses picos. Pode até ser. Eu tenho muito problema, tipo, se bem que ali eu estou tendo muito problema com ruído, né? Com inversor de frequência. Né? A gente nem está podendo usar aqueles filtros que a gente fazia, sabe, botar uma função de segunda ordem para filtrar o sinal. A gente está usando um filtro das médias dos valores, um filtro digital, porque foi o que melhor se adequou o sinal e ele não tem tanto atraso na resposta, porque se eu começar a baixar muito a frequência de corte dos filtros, ele começa a cortar tudo, sabe? E Sim, atrasa muito o sinal que ele está lendo. Mas então não é o próprio filtro que está cortando esse pico? Pode ser. O problema é que se eu não botar filtro, eu não consigo nem medir, sabe? Tipo, eu não consigo fazer nada se não tiver o filtro. Sim, entendo. Mas é só sugestão de possíveis problemas. Mas parabéns. Tá de parabéns pelo trabalho. Bem legal. O Marcos, tu pode botar a figura da curva de pressão? Posso. Tá compartilhado aí ainda, minha tela? Estão vendo aqui? Sim. Essa aqui? Ou essa aqui? Pode ser essa aí. Não, aquela que tá. A primeira? Essa aqui? A outra. Isso. Tu olhares aí, na verdade, tem uma dinâmica no experimento. Põe aí o mouse quando a curva verde desce. Aqui. Isto. Tu pode ver que o vermelho também deu uma descida, também né? desce junto, sim. Uhum. Tá? Tanto até os dois... Oi? Daí eles têm essa dinâmica, depois o vermelho desce de novo, só que o verde subiu mais e desce também. Então, eu tenho a impressão que os chaveamentos de válvulas, se são eles que estão produzindo isso, eles estariam ocorrendo no experimento também. Uhum. O que pode estar acontecendo é que nem o Vinícius falou, de que a medição da pressão, né? Sim. Pode estar, se bem que a pressão tu pode ver que ela está cheia de ruído, né? Sim, até aqui embaixo, aqui perto do 11 segundos, tem esses picos para baixo. Isso aqui é ruído puro, a gente não conseguiu tirar. A gente não sabe também se nesse primeira descida do verde ali, se aquele vermelho ali não foi ruído. Essa aqui, né? Mas o problema é que o ruído é alta frequência e a resposta
é uma frequência mais baixa, né? Sim. Tá? Mas tu não botou um filtro que tirou essa alta frequência, assim, ou tirou significativo, talvez tenha atenuado, né? Atenuou bastante. Tipo, o que a gente fazia antigamente? A gente jogava uma função de segunda ordem com uma frequência conhecida para cortar com ganho unitário para cortar os picos, né? Era o que a gente fazia. Só que mesmo com essa função, a gente botava lá a frequência de 5 Hz, é muito baixo, e aí acabava atrasando muito o sinal da resposta. E aí o TOS achou um documento que o Lindiano ele usa aqueles filtros da média que tipo pega os 4 pontos anteriores e calcula a média, e ele é o próximo ponto, que calcula os 4 anteriores, faz uma média e ele é o próximo ponto. Como é que é filtro da média móvel, se eu não me engano, é o nome disso. Que é um filtro digital. Esse foi o que melhor, tipo, ele consegue atenuar aquela montoeira de ruído e ele não tem tanto atraso entre a resposta de um sinal e outro. Tanto que a gente fez aqueles ensaios para pegar o pico das válvulas, foi a primeira coisa que eu testei. Eu peguei o sinal filtrado e o não filtrado para pelo menos ver se a variação entre as pressões não ocorria de maneira tão atrasada por causa do filtro. E ele bate bem certinho um em cima do outro. Outra razão aí de não ter variações de pressão tão abruptas pode ainda ter ar nesse sistema. Ele foi montado recentemente, não foi? Foi. Já foi aberto várias vezes também. Então, pode ter ar, principalmente lá na câmara do cilindro, né? Isso aí é pressão na câmara, então as pressões as câmaras ainda têm um pouco de ar. Então, tu acaba não provocando esses efeitos aí, tá? Sim. Um pouquinho aqui. Tá? Mas no mais, tá, aquela curva ali do deslocamento, você pintou a mão? Essa aqui? Eu peguei o mouse puxando uma linha mais perto do vermelho aqui para ver se ficava bonito. Ficou legal o teu trabalho manual. Ficou bem bacana. Um pouquinho uma tendência. Tá? Vamos falando aí, só um pouquinho. Alguém quer dizer alguma coisa? Marquito. Eu. Cara, parabenizar pelo trabalho, ficou muito bom. O professor falou aí mesmo, né? Parece que tá pintado a mão mesmo, tá top. Cara, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu quase caí para trás, cara. É bom demais pegar um resultado assim, você tá louco. Cara, lá naquele problema das pressões ali, até com a DHA, o Ivan estava comentando também, eu dei uma sugerida, eu acho, não sei como é que tá no seu modelo, mas você considerou a válvula as retenções lá que você tinha modelado, nesse resultado da simulação, você tá com as retenções no Robson lá certinho? Sim, eu tenho as retenções no Robson. Tá, então beleza. Porque o meu modelo ele estava dando uns picos de pressão, e aí quando a gente colocou como é que fala? As retenções, ele parou de dar esses picos, assim. É que eu considerei as extensões porque como o meu é fonte de vazão, eu queria ver se não cavitava, sabe? Por causa Isso. que a retenção não é para deixar cavitar, teoricamente, ali, né? Uhum. Mas eu não sei, de alguma forma eu acho que ela interfere um pouquinho no comportamento da pressão. Mas assim, Se tu for ver esse gráfico da pressão que tá aqui agora, tá cheio de ruína ainda. Esses piquinhos pequenininhos que tem, é tudo ruído. Medição, né? Medição. Ô, Rodrigo, se muito tá bom, dando cara, muito pico bom. de pressão, então quer dizer que tem uma câmera confinada, né? Pra estar em pico. Mas devia estar tudo operando com curto-circuito? Aqui no meu eu fiz tudo para que ela tenha um pouco de curto-circuito, porque não dá para ter câmera completamente perfeita, sincronizada, porque a gente nem sabe certinho o tempo daquelas válvulas. Então a gente considerou que tem um pouquinho de curto-circuito. Mas é isso aí, cara, ficou muito bom. Mas o negócio funciona, por incrível que pareça. Já tá na hora o problema de agora é a gente colocar para rodar. Isso aí vai um pouquinho mais longe, né? Muito o bom, que a gente tá com problema, até já conversei, que eu até falei contigo hoje, que a gente tá com problema lá é o sistema de carga. O sistema de carga tá com problema sério.
A gente não consegue manter a pressão constante mesmo quando o cilindro se move. Acontece, às vezes, tu manda o cilindro se mover e a carga contrária é maior do que o cilindro consegue, porque como a unidade não tem capacidade de controlar a pressão, ele confina o fluido na câmara que tá comprimindo e a pressão sobe tanto que a carga fica maior do que a carga que a gente pode controlar ao máximo. Sabe? Mas é questão de tempo, né, até melhorar isso aí. Ainda não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai ligar direto na unidade grande ou se a gente vai botar uma válvula redutora lá, mas com a IPU não tá dando muito certo. Tem que ter válvula maior, Marcos. Lá na Revax nós aumenta, tipo, quando tá movendo, aumenta 3 vezes e meia a carga. Tem noção? Então, exatamente. O problema é que a gente não consegue, quando não consegue ajustar a pressão na IPU para que fique no valor que a gente quer. Entendi. E o acumulador dela não está operando, porque como a gente está usando pressão muito baixa nela, a pressão de pré-carga do acumulador está maior do que a pressão da linha. Não E a tem gente válvula Oi? Não tem uma válvula redutora de pressão que dá de colocar para mandar para o reservatório? Tem, a gente vai ver se faz isso. O problema é que a gente está sem conexão para poder conectar a válvula. A IPU ela tem uma vazão muito baixinha, né? Então, teoricamente, o acumulador ajudaria bastante. Só que a gente não consegue ajustar a pré-carga do acumulador porque a conexão para ajustar a pré-carga não é padrão do que a gente tem no lab. E aí, por enquanto, não está dando certo. Mas o que eu consigo fazer é um ensaio com carga, mas tipo deixar o outro cilindro livre, sabe? Só ele sendo uma carga, um amortecimento para o sistema. Estão me ouvindo aí ou caiu já? Alô? Ok, já. Ouvindo? Ouvindo. Tá todo mundo quieto, ninguém fala nada. Não, é que tu parabéns aí, cara. Trabalho sensacional. Show de bola. Outra coisa que eu queria... mais uma coisa que eu queria comentar é que, tipo, como ali nas bombas não tem restrição nenhuma, a gente deixa a bancada 2 horas ligada e o fluido não esquenta nada. Diz que nem tem sistema de refrigeração no cilindro, na unidade, né? Bota a mão ali, tá morno. Tu consegue... Pode falar, Vinícius. Desculpa. Tá. Ô Marcos, tu não conseguiria medir a potência consumida do motor? Fazer uma... Talvez pelo inversor, mas eu tenho que ver como é que faz isso. Eu acho que no inversor tu consegue ler A corrente, né? Não, eu acho que ele calcula a potência, mas é a potência elétrica. Sim. Que é função de tensão e corrente, né? Tu não consegue variar as perdas mecânicas depois. Pô, vem com o Gabriel, cara. O Gabriel tem talvez você consiga com ele tem um relé Wi-Fi que ele mede a tensão e a corrente e dá no celular qual que é a potência consumida. É tipo uns 30 pila. Aproveita americana, tipo, acho que uns 50 pila também. O sistema é trifásico. Sim, acho que é trifásico. Não, mas isso de tensão e corrente você lê no inversor, isso não tem problema. Esse é fácil de pegar. O que daria para fazer era botar o medidor de vazão na saída das 3 bombas. Aí daria para calcular qual que é a potência hidráulica que está sendo entregue. Só que o professor está ouvindo ou não? Ele tá no telefone. Tá, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Mas dá tu ver a potência mecânica entregue pela célula de carga e o sensor de posição? Dá, isso daí, não tem problema. Talvez o intuito aqui do experimento é mais a gente conseguir modelar, validar o modelo, para depois a gente conseguir fazer outros experimentos na simulação. Né? Só que, tipo, essa parte aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, senhor. Tipo, essa parte aqui do vazamento, a gente fez eu e o Tosi, o Will deu uma ajuda. O
O problema é que esse transdutor de vazão que tem aqui, ele é de 15, até 15 litros por minuto. E se vocês forem ver, a máxima vazão que dá aqui é 3,5. E ele, tipo, como isso aqui é um sensor de turbina, ele já está perto da zona de incerteza dele. Então, provavelmente, esses valores aqui são um pouquinho mais diferentes do que a gente mediu. Eu e o Tosi, a gente até instalou um sensor de engrenagens que a gente tem lá no lab, que ele mede de 0 a 5 litros por minuto com resolução de, se não me engano, 10 ml. Só que na hora que a gente vai começar a fazer o experimento, o módulo que converte o sinal para DSpace morreu. Depois de a gente ter se fudido lá para montar o negócio, morreu. Foi triste, né, Tosi? Foi experimental, foi bancada. Então. Teve muitas tristezas já. Mas ok. E o barato é louco e o processo é lento sempre, né? Mas por incrível que pareça, pelo menos sem carga tá funcionando bem. Com carga tem que dar uns ajustes, né? Aqui a parte do dimensionamento aqui dá para sacar a ideia também. Eu ia dar uma sugestão para você. Você não consegue transformar essa resolução de velocidade em resolução de posição com base tipo, na limitação do sistema? Eu teria que dar uma calculada nisso aí, porque isso vai depender do degrau que tu vai calcular, né? Dos degraus que tu vai dar e no tempo que tu quer que esse degrau. Pensa assim, qual que é o tempo mínimo que a bancada consegue operar numa determinada velocidade? Aí, com base nisso, tu converte isso para posição. Sim, mas se tu for dar uma rampa pode durar uma eternidade, sabe? E numa velocidade bem baixinha, então, tipo, como é que eu vou calcular o tempo mínimo? Se tu for pensar, isso aqui é parecido com um sistema com válvula proporcional, né? Tipo, quando tu tem um erro máximo, o que a gente faz com a válvula proporcional? A gente abre ela inteira, né? Para passar a vazão toda para o cilindro, certo? Conforme o cilindro vai chegando na posição, a gente vai fechando ela e a vazão do cilindro vai diminuindo até chegar na posição que a gente quer. Isso aqui é parecido. Quando a gente tem um erro máximo, o que eu faço é botar o cilindro no modo que opere com a maior velocidade. A partir do momento que o erro vai diminuindo, ele vai trocando as velocidades até chegar na velocidade zero para ele parar. Entendi. Tipo, teoricamente, o controle disso não é tão complicado como o controle que o Henry tem, com aquela feed Ford, feed não sei das quantas lá. Mas... Você está usando o PID só? Só um PI, na verdade. Como já diriam, 99,9% das aplicações industriais usam PI, né? Pois é. Ou um PI com um PID com alguma coisa a mais. E daí, bem no fundinho, na prática, o pessoal só usa o KP mesmo. Cara, estuda controle, chega lá, aperta um KP. Se eu te falar que esses gráficos aqui estão só com o KP. Eu acredito. Pode acreditar. Dá pra ver ali no regime permanente, né? Fica um errinho. Ele tem um errinho, né? Uhum. Esse errinho provavelmente deve ser tolerável, que isso deve estar 0,001 milímetro. Como é que funciona essa tua lógica de seleção da válvula? Que algoritmo ou metodologia tu utilizou? Vai chavear, sei lá, são 8 válvulas, né? São 8 válvulas, é similar ao do Henry. Deixa eu botar minha tela de novo. Peraí. Tipo, tem uma lógica que vamos supor, tipo, quando a câmara alfa é usada, ela recebe a vazão, então, tipo, essa válvula VRA, ela fica fechada, e a válvula VPA, ela abre. Como essas válvulas, elas têm uma dinâmica entre elas, o que acontece no sistema é que tem uma matriz com todas as velocidades e combinações de válvulas que geram essa velocidade.
O que o sistema faz? Ele entra com a velocidade, com o sinal que ele quer de velocidade, o sistema escolhe lá o valor mais próximo que tem disponível, né, porque como é um sistema digital não vai ter o valor exato, então ele calcula, faz a diferença entre a velocidade real que tem menos a velocidade que eu preciso. Aí ele vai pegar a velocidade mais próxima. Isso ele vai jogar lá na matriz e vai sair um vetor com os valores de velocidade. A partir disso entra no um controlador de delay das válvulas, que atrasa os sinais conforme as válvulas estão abrindo ou fechando. Lembra que a gente tinha conversado aquele dia? Então, a partir disso, aí depois manda lá para a planta do Robson. O que muda, ou para a planta da bancada. Mas tem um outro parâmetro que é o DT mínimo, que é o tempo mínimo entre trocas. Então, tipo, tu não pode deixar a matriz trocando valores automaticamente. Se tu não tiver esse tempo, cada valor que entrar ali, ele vai cuspir um valor diferente para fora. E aí, tipo, não dá nem tempo das válvulas abrirem e fecharem para poder trocar. Tipo, a válvula tá abrindo, a outra tá fechando e já vem outra combinação e já trocou de novo, entendeu? Então, tipo, tem um tempo mínimo entre trocas. Esse tempo mínimo, ele considera a dinâmica dos solenoides, mais a dinâmica da abertura da válvula, mais a dinâmica do fechamento da outra válvula. Então, tipo, tu soma esses 3 tempos, mais o tempo que tu quer de curto-circuito, e aí tu joga isso como DT mínimo. Então, tipo, aquela matriz, ela solta os valores de velocidade conforme esse tempo. Tipo, o mínimo tempo entre trocas é definido por esse parâmetro. Entendi. Se tu não tiver aí, fale. Não, pode falar. Tipo, se tu não tiver isso, vai aparecer só uma mancha azul no sinal da válvula, porque ele vai ficar trocando toda hora. Sim, entendi. Mas aí, no caso, essa é a primeira lógica que tu usas, né? Porque esse daí tu vai selecionar um conjunto de válvulas de acordo com aquela velocidade. Isso. Só que tu tem uma segunda lógica que eu tô com um erro muito grande, então abre logo a válvula que dá a combinação tipo, vamos maior supor, e depois troco para essa. Seria isso? 2 níveis aí de pensamento, 2 níveis de lógica? É quase isso. É tipo, vamos supor, eu tô com um nível grande de velocidade, dei o step máximo do sistema. O que ele faz? Ele joga a velocidade máxima para o sistema andar, certo? Conforme o erro vai diminuindo, tu tem que começar a baixar a velocidade que tu tá mandando pro atodor, né? Tu tem que começar a diminuir. Aí ele vai trocando as combinações conforme o erro até chegar no erro zero, que daí ele fecha todas as câmeras do atodor e joga as bombas para o reservatório. Entendi. É complicado, mas é simples. Depois de passar 4 anos olhando para isso, fica simples, né? 3, né? Porque o primeiro eu não olhei. Não, tá 3,5 já. Né? Ô, Marquito, o tempo de chaveamento que você tá usando aí tá de quanto, mais ou menos, cara? O tempo mínimo? Tempo mínimo de chaveamento. 144 milissegundos. Isso na bancada também. Sim, porque a gente tá usando a mesma dinâmica das válvulas da bancada no modelo. Ah, legal. Que a gente mediu mais ou menos quanto seria. A limitação do meu sistema são as válvulas da unidade de potência. Elas são bem mais lentas do que as válvulas lá do que controlam a vazão do cilindro. Por isso que tá um pouco maior do que da DHA pura, então, né? Isso, porque como as válvulas de cima, elas têm booster, tipo, o solenoide deles, apesar do solenoide ser proporcional, mas o valor nominal dele é 12 volts, mas eles conseguem aplicar o 24 por um determinado período de tempo pequeno para acelerar a abertura. No meu caso, a minha válvula, o solenoide, já é 24 volts, então eu não tenho como acelerar, a não ser que eu botasse 48 volts, mas a gente não tem ali na bancada 48 volts para botar. Entendi. Mas mesmo assim deu uma dinâmica muito boa ali, né? Muito... Sim. Não sei como é que fala, se é alto ou se é baixo, mas acho que você me entende. Deu uma frequência... Deu uma coerência entre os resultados plausíveis com que... Eu falo assim, o modelo se adequa aos experimentos.
Boa tarde a todos, para quem eu não cumprimentei. Então, vou falar um pouco sobre minha dissertação, que eu fiz até agora. O tema, então, para quem não sabe, eu trabalho com a transmissão hidrostática do aerogerador. O título ainda é genérico, é uma análise de soluções tecnológicas. Pode passar aí, Marcos. Então, uma breve contextualização. A transmissão hidrostática em aerogeradores é um conceito novo aí que vem sido pesquisado por algumas instituições, que ele visa substituir o conceito tradicional que utiliza o gerador e uma transmissão mecânica acoplado ao rotor diretamente na nacelle. Então, a principal vantagem desse sistema é que você tira o gerador da nacelle e joga ele no solo, então você reduz o peso da nacelle, melhora a manutenção, e o controle da velocidade do rotor é feito através de um conversor de frequência. Então você elimina esse conversor de frequência e faz o controle da transmissão apenas pelo deslocamento volumétrico do motor. O LaChip ele vem estudando esse sistema desde 2012, alguns trabalhos foram feitos, e o sistema ele utiliza apenas um motor e uma bomba. A eficiência dele é muito boa em velocidades nominais, mas em velocidades menores, né, de vento, esse sistema ele acaba perdendo bastante eficiência. Então, o objetivo inicial do trabalho até agora foi avaliar o potencial da hidráulica digital na transmissão hidrostática. Ou seja, hidráulica digital, quando eu falo, é utilizar múltiplas bombas e múltiplos motores, de maneira que permita uma combinação ideal para cada velocidade do vento. Então, o que foi feito até agora? Foi feito alguns estudos comparativos, foram montadas algumas propostas, né, de combinações de motores e bombas, e analisado a eficiência do sistema em regime permanente. Aonde foi feito? Foi feito no aerogerador de 28 kW, que é a bancada que nós temos no LaChip, e também foi feito um estudo para um aerogerador de 150 kW. Pode passar. Então, a eficiência da transmissão hidrostática, ela é regida pelos dois principais componentes, que é a bomba e o motor. Então, a gente pode ver aqui no gráfico feito pelo Henrique, o gráfico de eficiência da bomba, o primeiro, ela é em função de duas variáveis principais, que é a velocidade angular e a pressão. Então, quanto maior a velocidade angular e a pressão, maior a eficiência. Já para o motor ele opera em velocidade constante, porque ele está conectado diretamente ao gerador. Então, ele é em função de duas variáveis, a eficiência do motor, da pressão e do deslocamento volumétrico. Porque ele é variável, então, quanto maior o deslocamento volumétrico do motor e maior a pressão, maior a eficiência. Então, a ideia do trabalho é permitir que essas bombas e motores operem nessas áreas de maior eficiência. Pode passar. Então, o que foi feito? Inicialmente, foi pego as equações em regime permanente da bomba, motor, as equações da potência extraída pelo vento, foram organizadas de tal modo que a entrada fosse a velocidade do vento e as saídas fossem os deslocamentos volumétricos da bomba e motor. Daí foi colocado no MATLAB, criado um script. Pode passar. Faltou os pontos e vírgula, hein? Ah, sim.
Então, foi criada uma tabela aqui para a transmissão de 28 kW, para as diferentes velocidades de vento, os diferentes deslocamentos das bombas e motores, considerando uma pressão de operação de 200 bar. Então, foi calculado esses deslocamentos. Com base nisso, então, foi montado algumas propostas. A primeira proposta, eu não fiz nenhuma consulta a catálogo ou algo do tipo, e eu montei uma proposta hipotética, eu chamo proposta ideal, utilizando 2 motores de deslocamento variável, um de 35, para atender as velocidades médias aqui, um de 15 para atender as velocidades menores, e 3 bombas de deslocamento fixo para ter as combinações necessárias para atender esses deslocamentos. Contudo, foi verificado que o menor motor de deslocamento volumétrico no mercado, ele tem 28, pode dar um hide ali, ocultar, Marcos, 28 centímetros cúbicos. Ou seja, tive que fazer mais 2 propostas que atendessem esse motor disponível no mercado. Uma é utilizando 2 motores desse tipo, e utilizando 3 bombas fixas, e a outra utilizando 3 bombas e um motor de 28 variável e mais 2 motores fixos, um de 14 e um de 7 centímetros cúbicos. Pode passar. Então, as simulações foram feitas no AMECIM, foi partido de um modelo desenvolvido pelo Henrique. Os modelos de eficiência mecânica e volumétrica, eles foram desenvolvidos pelo Joel e Jonathan, e as curvas de eficiência, elas foram extraídas também pelo mesmo autor, que foram utilizadas na bancada, que são a bomba e o motor de pistões axiais. Pode passar, hein? Então, aqui é o gráfico comparativo das eficiências das propostas e da transmissão convencional, que é a curva lilás. Então, percebe-se que as propostas e a transmissão atual, ela tem a mesma eficiência em velocidades altas aqui, na velocidade nominal. Porém, conforme a velocidade do vento vai baixando, aqui a gente tem uma perca de eficiência na transmissão convencional, devido então aos fatores ditos anteriormente, que é principalmente a pressão e os deslocamentos volumétricos do motor ser bem baixo aqui nas velocidades baixas. A curva azul é a proposta hipotética. Ela percebe-se que ela tem uma eficiência nas velocidades entre 4 e 5 metros por segundo. Ela tem uma eficiência maior que as outras, porque justamente o motor é menor, então ele consegue suprir essas velocidades menores e manter um deslocamento alto. Já a curva amarela e a curva vermelha são as propostas reais. Então, a curva vermelha, como ela utiliza apenas 2 motores de mesmo tamanho, ela não permite uma combinação boa aqui nas velocidades médias. Então, a curva amarela, a proposta com 3 motores, ela apresentou uma maior eficiência aqui, devido às combinações. Pode passar. Então, esse aqui é o diagrama do circuito hidráulico da proposta. Então, lá em cima tem o rotor, tem as 3 bombas acopladas ao rotor, em paralelo. A bomba maior, ela está ligada diretamente à linha de pressão, e as outras 2 bombas menores, elas estão associadas às válvulas on-off, que daí fazem a comutação e estão conectadas à entrada da bomba, das bombas. Lá embaixo tem os 3 motores acoplados em paralelo ao gerador, o motor com deslocamento variável acoplado diretamente à linha, e os outros 2 motores menores de fixos,
associados às válvulas on-off. Pode passar aí. Então, o primeiro gráfico ali é o de deslocamento volumétrico. A curva azul é o deslocamento volumétrico das bombas. E a curva vermelha ou laranja é o deslocamento dos motores. Então, aqui nas velocidades nominais, velocidades altas, 9 e 10 aqui, então, estão os 3 motores e as 3 bombas operando. Então, conforme essa velocidade é diminuída, é feito o chaveamento das bombas e motores, até que nas velocidades baixas aqui, utiliza-se apenas uma bomba e um motor. Daí, o controle é feito apenas pelo único motor aqui nas velocidades baixas. Segundo gráfico ali é o gráfico da pressão versus velocidade do vento. Então, a curva azul é a pressão da proposta e a curva vermelha é a pressão da transmissão convencional. Então, percebe-se um ganho de pressão ali na curva azul, principalmente ali quando é feito os chaveamentos de bombas e motores. Então, a ideia é essa mesmo, é aumentar a pressão ali para operar em regiões com maior eficiência mecânica. Enquanto a curva vermelha, ela utiliza apenas um motor variável, então ele vai ajustando o deslocamento e a pressão vai diminuindo gradativamente. Pode passar aí. Esse gráfico é o gráfico comparativo das eficiências entre a proposta, que é a curva azul, e a transmissão convencional, curva vermelha. Então, como visto anteriormente, na velocidade nominal, ali em 10 metros por segundo, as eficiências são as mesmas, porém, quando as velocidades vão diminuindo aqui, a eficiência é bem maior, chegando aqui a alguns pontos 10% de diferença, e em média ela está 6% mais eficiente que a convencional. Pode passar mais. Depois foi feito um estudo para uma transmissão de um aerogerador de 150 kW. Então foi feito o mesmo procedimento anterior, utilizando aquele script do MATLAB, considerando uma pressão de operação de 250 bar. Então foi plotada essa tabela aqui com os valores dos deslocamentos para as diferentes velocidades de vento, e foi montado 2 propostas, uma utilizando 3 bombas fixas, diferentes tamanhos, e 2 motores variáveis, um maior de 160 para atender as velocidades médias, outros de 55 para as velocidades menores, e outra proposta utilizando 3 bombas fixas também, e 2 motores fixos maiores, de 125 e 71, e um motor variável de 55 para fazer o controle ali. Foi constatado que as maiores bombas disponíveis no mercado, elas têm 1.000 centímetros cúbicos. Então, foi utilizados motores de pistões radiais da Hägglunds como bombas, né? Pode passar aí, Marcos. Então, esse é o gráfico comparativo das eficiências dessas propostas com a transmissão convencional, que é a linha amarela aqui. Então, percebe-se que nas velocidades altas, essa eficiência não muda muito, porém, conforme a velocidade vai diminuindo aqui, as propostas têm uma eficiência maior. A linha azul, que é a proposta com 3 motores, ela demonstrou uma baixa eficiência aqui na velocidade de 4, que é 5, devido ao fato de apenas o motor variável, que é pequeno, está em operação, e os outros 2 motores fixos, como eles estão chaveados para retorno, eles operam como bomba. Então,
eu verifiquei aqui uma perda de energia aqui no sistema, então por isso que baixou ali a eficiência. Pode passar, Marcos. Com isso, desculpa, é isso mesmo, foi selecionada essa proposta com 2 motores variáveis para uma análise mais detalhada. Então aqui o diagrama do circuito hidráulico, com as 3 bombas fixas acopladas ao rotor em paralelo, associadas a ela cada uma válvula on-off, e lá embaixo os 2 motores deslocamento variável associados conectados ao gerador, associados às válvulas on-off. Pode passar, Marcos. Então, o primeiro gráfico ali é do deslocamento volumétrico, a linha azul das bombas e a vermelha dos motores. Então, a ideia é essa, é fazer conforme a velocidade do vento é diminuída, fazer esse chaveamento das bombas e motores, de modo que o deslocamento volumétrico é diminuído. E a gente pode ver no segundo gráfico, que é o gráfico da pressão versus velocidade do vento, que então, quando é feito o chaveamento, ocorre alguns picos de pressão ali. Então, a ideia é aumentar a pressão. Então, o primeiro pico ali é a primeira comutação, o segundo é quando entra em operação apenas o motor menor. Em relação à dinâmica do sistema, não foi ainda avaliado se esses picos eles são nocivos ao sistema. Então, foi só avaliado a eficiência por enquanto. Isso vai ser avaliado posteriormente. E a curva vermelha, então, é a transmissão convencional. Então, percebe-se que a pressão vai sendo reduzida gradativamente até as velocidades mais baixas. Pode passar, Marcos. Então, ali a diferença entre as eficiências da linha azul da proposta e a vermelha da transmissão convencional. Então, percebe-se os ganhos aqui nas velocidades médias, baixas. Em média, ela ficou 6% mais eficiente e alguns pontos chegando a 10% aqui no meio. Pode passar. Então, para as etapas futuras, eu tenho que organizar melhor esse procedimento de dimensionamento para já acertar para o documento. Tenho que... as curvas de eficiência, então, como eu falei, foram utilizadas as da bancada atual, que são bombas de pistões axiais, bombas dos motores, né? Então, eu tenho que implementar as novas curvas das máquinas escolhidas, como bombas de engrenagens, então provavelmente vão ter diferenças nas eficiências ali. Tenho que implementar também os acionamentos das válvulas on-off na estratégia de controle, a lógica de acionamento, e com o controle ajustado, então a gente vai para as análises dinâmicas, de resposta dinâmica do sistema, para ver se os picos de pressão são nocivos, e ver se a qualidade da energia gerada é adequada, está dentro dos padrões aceitados. Então, por enquanto, é isso. Se alguém tem alguma sugestão, uma dúvida. Tu pretende fazer experimental também? Essa é uma dúvida que eu tenho agora nesse ponto do trabalho, se eu vou seguir o trabalho experimental, focando só na transmissão de 28. Isso vão depender de recursos, né? Ou se eu vou estudar outras transmissões também, a partir do trabalho mais teórico. Então, estou ainda nessa encruzilhada. Muito bom, cara. Tá muito massa esse negócio. Obrigado. Agora. Você tá com resultados bons ali, pelo que a gente já viu agora.
Principalmente nas baixas velocidades, né? Que é Melhora onde bastante. o sistema melhora bastante. Tá no Amecim, Lucas? Sim, Dmitry. Tô no Amecim. Bacana, bacana. Gostou, então? Ô, Lucas, o motivo de ter um monte de válvula de alívio, pelo que eu vi, tem 2 em cada linha, Sim. porque a vazão é alta? É redundância isso. Não. Que tem uma válvula de esfera no meio. Então esse diagrama aí é da bancada. Então, tem Marcos, uma pode válvula pôr de lá esfera. no diagrama? Posso? Pode botar lá. Esse aqui? Isso. Tipo, a 1V11 e a 1V10, elas estão na mesma linha, né? Sim. Essas válvulas são do sistema de preenchimento, sistema de controle, né, do deslocamento volumétrico. Uma válvula é setada para a válvula de proporcional, que regula a pressão do deslocamento volumétrico. E a outra é uma válvula tipo de segurança, para evitar que essa pressão não chegue a tal valor. Eu não sei os dados certinho aqui, mas é mais ou menos isso. Vinícius, mas uma é proporcional e a outra não. Pelo menos tem um solenoide proporcional aí. A 1V11. Tá certo. Esse sistema da Henrique tem as 500 válvulas de segurança também, né? Tem várias redundâncias. Na 1V7 e 1V8 também deve ter alguma proporcional e outra não. E também tem 2 em paralelo. É. 7 e 1V8. Parece Então, eu acho iguais. que um V7 Aquilo ali eu acho que é V8 redundância mesmo. Se eu me lembro bem. Tava Eu lembro que tinha aquilo ali é o retorno, não é? A linha de retorno, não? é a linha de sucção da bomba. É o retorno do motor. Isso. Então eu acho que era redundância mesmo. Uhum. Ô, Lucas, tu controla. Pode dizer. Tu controla o deslocamento volumétrico dos motores ao mesmo tempo, igualmente? Então, esse no modelo, ele vai sendo ajustado ao mesmo tempo, né? No modelo que eu estou utilizando agora, mas eu não sei como é que vai ser no futuro, né? Porque vai depender do... Tem uma independência, não sei, alguma coisa assim? Provavelmente sim. É que agora eu só estou avaliando o controle. O controle não está certinho, eu só estava avaliando o sistema em regime permanente. Uhum. Então ele estava sendo ajustado para operar sempre com maior deslocamento. Entendi. Marcos, pode pôr lá numa tabelinha aí do Lucas, aquela de seleção de várias bombas. Pro outro lado. Essa? Não, uma tabela dele. Isso, por exemplo. Ô, Lucas, como é que tu vais fazendo essa... Ups, naquela lá. Isso aqui? Não, Isso aí. Como é que tu vais fazendo essa seleção aí de tamanho de bomba e motor? Simulando vários casos ou tem uma sistematização para fazer isso? Não, professor, não tem sistematização. Foi mais simulando mesmo, pegando as disponíveis no mercado e vendo os melhores deslocamentos. Daí tu fixa a bomba e vai ajustando o motor, é isso? Uma dada velocidade de vento? Isso, mais ou menos isso, no Excel mesmo, né? No Excel? Eu achei, não era no MATLAB, né? Não, o MATLAB ele está me dando esses valores aqui, são os deslocamentos totais, mas depois a combinação das bombas e motores, daí eu estou fazendo pelo Excel mesmo. Eu não entendi. Por exemplo, essa tabela de cima aí, onde aparece velocidade 4, um 10 e um 3. Isso. Isso aí tu tivesse de onde? Isso foi pelo MATLAB. Tu entra com uma bomba de 10 e o MATLAB te retorna um motor de 3, é isso? Não. A entrada é a velocidade do vento
e a saída é o deslocamento total do motor e o deslocamento total da bomba. Depois as combinações entre bombas e motores, daí sou eu que tô arbitrando, entendeu? Ah, tá. A bomba é setada porque daí entra a questão do torque, do vento, por isso? Tu fixaste a pressão, por essa razão, né? Eu fixei a pressão, isso. Tá, daí fica da bomba e depois dá o motor. Uhum. Isso. Tá. E o de baixo, daí tu foste pro Excel, isso? E isso aí. Tá, daí o que tu faz? Que a soma... Tá, mas daí tu vai pro pico ali de 10, que precisava 70, tu tenta fazer Isso. com que aquela soma ali dê 70 e 53, é isso? Isso, mais ou menos isso. Esse seria o objetivo, né? Sim. Tá. Tipo, ali nas bombas triplas, tipo, que nem tá 10, 11 e 5.7, isso seria para atender o 70? Isso mesmo. Ah, tá. Não tem uma ordem, tipo, vou usar uma bomba o dobro da outra, aquela história. Não. A ideia era ter a melhor combinação para... Aí talvez, então, pudesse conversar um pouco aí com o rapaz aí que está te passando os slides. Esse rapaz é bom. Esse rapaz é bom, ele conhece um pouquinho de otimização, essas coisas. Vou pegar alguns métodos de otimização ali do MATLAB, porque senão tu vai ter uma combinação enorme aí de possibilidades de bombas e motores, né? Sim. Talvez fosse aplicar alguma técnica de otimização. A primeira parte, eu concordo contigo, que é um dimensionamento de regime permanente, né? Isso. E provavelmente ele deve ser bem sistemático, assim, por causa do torque, a bomba tem que ser tal, porque tu fixaste a pressão, né? Como fixou a bomba, tem lá tem fixo também a velocidade do angular do motor, é isso? Isso. Daí fixaste lá, daí tu... mas daí tem outras coisas, tu eventualmente pode mudar a velocidade angular do motor, porque tem geradores com diferentes velocidades, certo? Mas eu estou levando em conta o gerador da bancada, né, que a gente utiliza. Tá, nesse caso do 28, sim, mas daí tu tem que pensar um pouco mais geral em termos de dimensionamento, porque tu quer extrapolar isso para outras potências, né? Tá? Certo. Tu pode fazer uma técnica aí, uma forma que tu tem uma certa liberdade, e daí tu particulariza para o caso da bancada, que daí tu vai fixar uma determinada velocidade angular lá pro rotor, né? Pro gerador, né? E daí, quando tu vai para a bancada, também tu tem que levar em conta que aquela bancada ali tem com o redutor lá em cima, né? Sim. Certo? Que é o caso específico, é só porque para compatibilizar motor com bomba, né? Tá? Certo? Por isso, quer dizer, no teu estudo, na verdade, o que vale é a entrada no eixo da bomba. Tá. Na outra figura, o Marcos, vai para frente aí, eu acho. Essa? Não, para frente é o outro para frente. Para esse frente. Não, já foi de frente demais. Esse frente. Não, uma curva de eficiência. Isso, pode ser. O Lucas, seria legal aí tu botar, além da curva de eficiência, curva de energia mesmo, de saída e de entrada, tá? Ou a perda de energia. Pelo seguinte, tu vai para um sistema de alta potência, uma eficiência mudando de 60% para 70%, vai implicar numa energia enorme, né? Sim. Tá? E percentualmente, talvez quando tiver com velocidade baixa, como a energia fornecida pelo gerador lá é pequena, e a perda ainda é de 60%, olhando o 0,5 ali, né? 5 metros por segundo, né? Ali está em coisa de 50%. Então, daí tu consegue avaliar o seguinte, tu estás produzindo X de energia e X igual você está jogando fora. Sim, é uma análise interessante, né? Porque... então, se tu olhar, além da eficiência assim, percentual, mas também plota
a energia total entregue, a de entrada, ou a entregue e a perda, né? Para tu teres um sentimento de qual o impacto de mudar de 60% para 61%, por exemplo. Certo, entendi. O percentual parece pequeno, mas se tu olhar a energia, talvez não seja tanto, porque ele está falando de um sistema que faz a transmissão da energia total, né? Sim, certo? sim. Certo. Não, acho uma boa ideia, professor. Vou começar a analisar esses... E a outra coisa é que esse sistema estava esperando que conseguisse uma eficiência um pouquinho melhor. Não está conseguindo usar nenhuma bomba motor de eficiência 90 e tantos por cento, 95%, coisa assim. Então, estou utilizando as bombas de engrenagem mesmo, né? Então daria para... Mas, como eu falei, as curvas que estão sendo utilizadas são para as bombas de pistões axiais. Então, vai baixar essa eficiência. Tem que verificar... vou ter que verificar os dados dos fornecedores e fazer... Qual que é a rotação da bomba lá em cima? É 120, mas a gente usa um redutor de 12, então 1440 na bancada, né? Para as bombas menores ali. Ah, beleza. Só porque, tipo, bomba de engrenagem tem problema com baixa rotação também. Sim. Tu tem que sempre olhar para a bancada, mas ir olhando também uma aplicação convencional que não vai ter aquele conjunto lá de transmissão, né? Tá? Sim. Vai ser o rotor direto no eixo da bomba, tá? Certo. Uhum. Certo? Porque ninguém vai comprar um sistema que vem junto um redutor, um amplificador de rotação aí, né? Tá? Sim. E aí tem que ser transmissão direta rotor-bomba. O problema é que as bombas de engrenagem são as mais fáceis de... Bom, elas já vêm prontas, né? Já vêm prontas se eu quiser acoplar paralelamente. Agora, se for outras bombas, aí tem que... Existe bombas de pistão em tripla com as 3 com deslocamento variável. Eu já vi. Não sabia dessa. Mas deve ser uma fortuna isso aí. Tem esse lado, né? Mas tu tem alguma restrição da bomba de engrenagem acionada? Daí é o que o Marcos falou, tem que ver se a rotação é muito baixa, talvez a bomba de engrenagem não dê, né? Tu vê os protótipos que a gente está usando ali na minha bancada, a menor bomba, a 140 bar, tem menos de 40% de eficiência. 40 e pouco. Se botar 200 bar, nem vai sair mais. A minha ali, né, no caso. Mas a tua é muito pequenininha, né? Sim, é muito pequenininha. A restrição eu acho que está em rotação muito baixa, né? A bomba de engrenagens. Sim, também. Ali na minha eu estou com 600 RPM, não dá para subir muito mais que isso. Ô, Marquito, qual é o deslocamento volumétrico da bombinha que tu tá falando? 2,5. 2,5. Eu trabalhei lá com 0,8, né? Mas isso aí ainda. E era uma porcaria. Mas ela provavelmente era de engrenagens internas, não é? Externas. É externas? Externas. A Rex, ela faz uma de 1 centímetro, né? 1 centímetro cúbico. Só que aquela lá tinha sido feita um pouquinho menor, para dar 0,8 ainda. Só que era uma porcaria também. Era uma porcaria também, era uns 50% de eficiência. A Raidak tinha de 0,25. Só que aí não é... Só que daí ela é de engrenagens internas. Não, assim. Aí o pessoal consegue trabalhar com menor. Pistão radial também tem algumas bem pequenas. Então, Lucas, tem que olhar aí essa eficiência 60%, quando tu botares em energia, tu vai ver que é muita energia que está perdendo. Está perdendo para onde? Está aquecendo alguma coisa, tá? Certo. Então, daí vai implicar que o cara vai ter que botar um trocador de calor no sistema hidráulico, porque está aquecendo o fluido.
Daí tu usa mais energia ainda para diminuir a temperatura do fluido. Daqui a pouco o cara vai ter que comprar energia da Celesc para operar a turbina eólica aí, tá? Certo. Não, é uma boa análise, professor. Então tem que ficar ligado. Então, a escolha aí das bombas, ok, que custo impacta e tal, mas tem análise ali, dá uma olhada na análise que o Gabriel tinha feito também, que ele analisou vários componentes de mercado. Sim. Porque o problema é o seguinte, a gente tem um produto aí, tu pega uma bomba de 80% de eficiência máxima, motor de 80%, já deu 64%, né? Multiplica. Este que é o galho. Então, tem que pegar coisas de 90 e tantos por cento para tentar chegar perto dos 80%. Sim. Então, é essa a minha expectativa de que a hora que tu consiga otimizar o tamanho dos componentes, tu consiga trabalhar com a bomba sempre na condição ideal em termos de eficiência. Né? Sim, sim. E tentar botar a bomba variável para uma bomba de deslocamento variável pequena, para ela só fazer o ajuste fino. Ou pequena, digamos, o menor possível. Né? Para ela trabalhar com um deslocamento grande também, né? Para ela trabalhar com deslocamento grande, isso. Sim, o motor, no caso. O motor. Mas aí tu pode ir para a bomba também, tá? Porque se tu tem bomba de deslocamento variável de vazões menores. Lá em cima a gente usava fixa porque não tinha... É o que tem para hoje. Bomba, né? Se tu te achar uma bomba que opere com rotações baixas e deslocamento variável, menor, também pode pôr lá em cima, né? Sim, sim. Variável, tá? Mas a ideia, professor, você acha que é melhor eu focar numa transmissão menor, assim, de 28, ou estudar as outras possibilidades, os aerogeradores maiores? Eu acho que 28 a gente, se isso virasse produto, não teria muito mercado, né? Daqui a pouco o cara põe um monte de célula fotovoltaica no telhado e já está dando a tua energia aí, né? Você chega a isso. Ou seja, o 28 tem que olhar como prova de conceito. Tá? Um hardware para prova de conceito. Então, desenvolva a tua solução no limite da potência. Dá uma olhada lá, o Gabriel, ele estabeleceu alguns limites que dava para chegar. Tá? Certo. Tem o topo, pode ir um pouco para baixo, e daí tu tem um limite máximo em função de componentes de mercado. E daí tu vai vendo para baixo. Agora, depois que tu desenvolveu a solução de forma mais geral e sistematizado, daí tu particulariza para o nosso caso de 28. Certo. Não, tranquilo. Marcos, tinha uma outra coisa. Vai para frente nesses slides aí. Não lembro o que. Tá lindo. Tá, volta um pouquinho. Essa? Volta. Não, mais uma que tem uns dentes aí. Isso. Outra coisa, tu precisa sempre trocar bomba e motor juntas? Normalmente sim, professor. Porque sempre como você vai baixar do motor, para ajustar a vazão, tem que baixar da bomba também. Porque baixou a velocidade do vento lá? Isso. Tá. E sempre que tu trabalha com bomba menor, o motor é menor também? É isso, né? Isso. A ideia é essa. Ok. Mas alguém tem alguma dúvida aí? Vocês acham que o Lucas vai conseguir defender ou é melhor ele se enforcar no pé de couve? Se ele for fazer experimental, talvez o pé de couve seja uma alternativa. Melhor.
Se ele quiser mesmo fazer experimental para validar alguma coisa, já era bom começar a correr atrás de bomba e motor agora. Mas o problema é que ele tem primeiro que otimizar esse projeto para escolher corretamente, né? Porque escolher qualquer coisa não dá. O montar ali eu acho que não dá trabalho, mas não é impossível, né? E daí ele vai ter que... Não sei. Dá trabalho, porque tem que montar lá no telhado e embaixo, né? Mas primeiro tem que trabalhar no processo de otimização. Daí talvez, então, ele possa falar contigo, ver os algoritmos ali que o Henrique tinha usado e você está usando, né? Sim. Que é o ponto aí. A gente pode manter o foco ainda no componente de mercado, mas também tem que pensar que o que se está fazendo, eventualmente, possa o outro usar um componente não industrial, por exemplo, usando uma bomba digital da Artemis, né? Certo? Sim. Porque não, né? Então, é bom conhecer aquelas bombas da Artemis lá, que elas são gigantes também, né? Ele tem umas de mais de 10 mil, acho, tinha um desculpa. Não, tem uns monstros, né? É que eles, na verdade, eles fazem as bombas em sanduíche, né? São várias bombas radiais de pistões, uma acoplada na outra, então formam 2, 3 bombas em paralelo, né? Uma certa defasagem, então por isso que a vazão fica enorme. Aquilo é o digital completo, né? Além de cada bomba ser digital, tu pode fazer um paralelo digital com bombas digitais. Não, a bomba, quando ele vende como bomba digital, já é esse conjunto pacotão aí com... Bomba sanduíche. Em sanduíche, não é que ela é acoplada no eixo, não, ela é construída já com uma bomba de vários pistões. E também porque daí eles fazem uma defasagem, daí melhora as curvas da saída, né? Quando você vai mudando de uma vazão para outra, né? Menos picos.